Olá, bom dia. Em nome da Academia Humana e, em particular, neste workshop dedicado ao financiamento de projetos culturais e criativos, queria dar boas-vindas a todos os que estão online e aqui presencialmente no Coliseu Miquelense. Queria agradecer muito em particular à Margarida Sodré, da Europe Direct, nos Açores, e ao Tiago Valente, do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, do Governo Regional dos Açores. Dizer-vos que temos aqui um grupo presencial de agentes culturais e criativos do arquipélago dos Açores, e acompanham-nos também, ou com possibilidade de acompanhamento online, por todos os que estejam interessados. Este workshop faz parte da Academia Humana. A Academia Humana, muito brevemente, é um programa inserido na candidatura de Ponta Delgada Açores 2027, a Capital Europeia da Cultura, e tem como principais objetivos a capacitação e o reforço da capacitação dos agentes culturais e criativos no sentido de uma maior profissionalização e uma maior estabilização, competitividade e crescimento destes setores. Em particular, este workshop dedicado às candidaturas de projetos culturais e criativos a financiamentos, oportunidades de financiamento ao nível europeu, achámos que poderia ser interessante e enriquecedor ter como convidados pessoas que no dia-a-dia se dedicam a cumprir esta missão de serem agentes privilegiados nesta relação entre a União Europeia e os Açores. Pelas vossas funções, esta relação não é estritamente centrada nos setores culturais e criativos, mas abordaremos, não só de uma forma mais geral, mas depois mais específica, estas questões. Começaria por explicar que, por um lado, alguns objetivos de uma forma muito sintética desta sessão. Por um lado, então, dar a conhecer os agentes privilegiados nesta relação entre a União Europeia e os Açores, abordar alguns canais privilegiados de acesso à informação e oportunidades concretas de financiamento de apoios, e lá está, em particular, depois dos setores culturais e criativos, e, por outro lado, estimular aqui uma proatividade dos agentes culturais e criativos dos Açores no respeito às candidaturas de financiamento da União Europeia. E eu começaria por perguntar à Margarida e ao Tiago, pode ser primeiro à Margarida e depois ao Tiago, que se fizessem uma breve apresentação vossa e da instituição que representam. Margarida. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e a aproveitar muito esta sessão. Queria aproveitar também para agradecer o convite para estar aqui a representar o Europe Direct dos Açores, de uma forma em particular, mas esta rede é uma rede que se estende por todos os países da União Europeia, portanto é uma rede que reúne mais de 400 centros nos 27 Estados-membros. Em Portugal, esta rede tem 15 centros, 13 em Portugal continental, um nos Açores e um na Madeira. Mais concretamente, o Centro dos Açores, como o próprio nome indica, apesar de estar sediado na Terceira, em Angra do Heroísmo, a nossa missão estende-se a todas as ilhas do arquipélago, e a falar também um pouco na forma como nós cumprimos com esta missão de fazer chegar aos cidadãos informação sobre a União Europeia. Basicamente é isto que a rede Europe Direct tem como missão. Para isso nós recebemos um cofinanciamento que nos é dado pela Comissão Europeia e que depois é executado e é orientado pelas suas representações nos vários Estados-membros. E de que forma é que nós fazemos este trabalho? Nos Açores, como saberão todos, temos aqui a missão acrescida de tentar chegar a novilhas. Presencialmente isso nem em todos os anos acontece, não é? Nem sempre temos a oportunidade de ter eventos, atividades presencialmente nas ilhas todas do arquipélago. Então aqui
Os órgãos de comunicação social, as redes sociais desempenham, obviamente, um papel essencial. A nossa presença na internet, a divulgação de um boletim eletrónico mensal, cumpre também com esse desidrato de fazer chegar às pessoas, aos cidadãos, a nível individual, às instituições, às associações, às empresas, fazer chegar esta informação sobre o que é que está acontecendo na União Europeia e de que forma é que nós, enquanto açorianos, podemos aproveitar essas oportunidades e aproveitar, designadamente no caso desta formação, as oportunidades de financiamento que estão disponíveis para estas várias entidades e para o cidadão a título individual também. Nós, para fazer chegar esta informação às pessoas, temos uma página no Facebook, uma página no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Temos uma página de internet. Temos também uma parceria com vários órgãos de comunicação locais, designadamente o Açoriano Oriental, o Diário Insular e o Jornal do Pico. As nossas atividades variam muito conforme aquelas que são as prioridades que a Comissão Europeia define anualmente. Nós fazemos um plano de atividades que tem por base essas prioridades e depois organizamos eventos em torno dessas prioridades, participamos também em eventos e como é muito difícil fazermos coisas sozinhos, ainda por cima com esta extensão de território, é claro que as parcerias aqui são essenciais, tanto com instituições governamentais, como com associações e por aí fora. Aliás, a FRCT é uma das instituições com quem nós colaboramos, nomeadamente na Noite Europeia dos Investigadores, nas comemorações da Noite Europeia dos Investigadores, e haverá muitas outras que eu não vou agora elencar especificamente, e que são obviamente essenciais para o cumprimento da nossa missão e para fazermos chegar a informação às 9 ilhas. Eu acho que assim, de uma forma muito genérica, que queria fazer para explicar qual é que é a missão da rede, de que maneira é que nós tentamos fazer chegar a informação às pessoas. Esta rede existe desde 2005 com esta designação e apesar de já ter estes anos todos, infelizmente ainda há muita gente que não conhece a sua existência e esta é uma forma de nós tentarmos colmatar esta falha para que mais pessoas saibam que nós existimos e de que forma é que podemos ajudar as pessoas. No caso desta área em concreto, como a Patrícia disse, Margarida, nós não... Margarida, sim. Desculpa interromper-te. Se calhar passávamos agora ao Tiago, porque ias entrar aí já num caminho que vamos explorar depois, dentro de muitos poucos minutos. Pedi então ao Tiago também para te apresentares e explicares um bocadinho o que é que a organização que representas, a que é que se dedica. Ok, muito bom dia, Patrícia. Agradecer, antes de mais, o convite que foi dirigido ao Fundo Regional da Ciência e Tecnologia para estar aqui presente nesta ação, em nome do Conselho Diretivo do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, e também agradecer, obviamente, e congratular toda a equipa que está a levar o nome dos Açores além fronteiras e esperar que realmente em dezembro venha as boas notícias de sermos a capital europeia da cultura. Cidade Europeia da Cultura, perdão. Bem, como já disse, pertence ao Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, um organismo público tutelado pela Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores. O Fundo Regional da Ciência e Tecnologia tem autonomia administrativa e financeira, por isso tem aqui alguma capacidade autónoma no acompanhamento destes projetos. Em traços gerais, e como a Patrícia também falou e muito bem, para não entrarmos em caminhos já muito aprofundados daquilo que se pretende, podemos dividir aqui a atuação do Fundo Regional em dois principais pilares. Um primeiro, relativamente à formação avançada, estamos a falar essencialmente de bolsas, doutoramento, pós-doutoramento, etc. Este é um pilar que não irei aprofundar, mas sim agora este segundo pilar que aborda aqui a questão da captação de financiamento europeu para estes projetos. Seja como beneficiário, seja como coordenador, seja também como um agente ativo no que respeita à capacitação de todo o ecossistema regional. Tentamos sempre, tanto quanto possível, de Santa Maria ao Corvo, como também a Margarida Cedré disse muito bem, somos 9 ilhas, ainda não temos ligação terrestre entre nós, mas temos o mar que nos une, e por isso tentamos chegar ao maior número de agentes, tanto quanto possível,
seja na promoção, divulgação de oportunidades, obviamente através das redes sociais, do portal oficial do Governo Regional dos Açores, da nossa página, mas essencialmente é este o nosso papel do Fundo Regional. Obrigada. Queria só relembrar aqui algo. Quem está online tem a possibilidade de, ao longo da conversa, assim que surge, poder colocar alguma questão ou alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário no bate-papo ou conforme queiram designar. Só lembrar isso, porque vamos ter a oportunidade de colocar as vossas questões também aqui aos convidados. Portanto, questões que vão ser feitas não só por quem está, os participantes que estão aqui em presença, no Coliseu Miquelense, também online. E lá está, o nosso objetivo, grande objetivo, para além de vos dar a conhecer a quem potencialmente ainda não vos conhece ou aprofundar o conhecimento sobre aquilo que é a vossa ação, e queremos realmente ser muito práticos e pragmáticos naquilo que é a vossa ação e naquilo que as pessoas e este território pode beneficiar da vossa ação. Segundo percebi, vamos tentar que isto seja realmente aqui uma conversa também dinâmica, portanto interrompam e corrijam aquilo que eu possa ir dizendo e que não esteja tão claro ou tão acertado. Podíamos, por um lado, dizer que a Europa direta, ou a Europa direta nos Açores, diferencia-se claramente aqui do Fundo Regional, porque é uma entidade que tem ligação direta e, no fundo, depende diretamente da Europa. E, por outro lado, temos o Fundo Regional que trata de assuntos europeus, mas que depende diretamente do Fundo Regional. Portanto, estamos a tratar aqui já de duas escalas, que é bem interessante e complementar para este território. Por outro lado, segundo percebi, a Europa Direta tem um papel mais ao nível da disseminação da informação, nomeadamente de oportunidades de financiamento. Acho que não ficou tão claro, embora eu saiba que existem mais coisas, e pedia-te, Tiago, talvez para explorares um bocadinho mais esta temática de uma forma bem direta, que é alguém que se queira candidatar a um projeto europeu, que tipo de serviço, ou por assim dizer, é que o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia em que é que pode ajudar, em que é que pode ser útil os agentes neste processo de candidatura e mais além, que vocês também se dedicam? Claro. O Fundo Regional pretende aqui ser um elo de ligação entre o nosso ecossistema existente nos Açores e, obviamente, as oportunidades e programas, essencialmente financiamento. Não só, mas também, obviamente, também as ações de capacitação, a reciclagem de nós próprios enquanto pessoas é extremamente importante. A área da capacitação é uma área fundamental e que o Fundo Regional também tenta promover, divulgar e tentar chegar ao maior número de agentes, tanto quanto possível. Aqui não diria a palavra serviço, porque nós não somos uma entidade prestadora de serviço, mas podem contar sempre com o Fundo Regional, dentro também da sua capacidade, seja de recursos humanos, seja técnica especializada, de ajudar a procurar, ou pelo menos a desfolhar um pouco sobre o que é cada programa. Porque dentro de cada programa é um mundo, e tenho a certeza que os participantes que irão acompanhar essa formação irão perceber que realmente em cada programa existem, às vezes, subprogramas, às vezes linhas, e em cada linha existem sublinhas e sublinhas, e por isso para falarmos sobre um programa temos que nos dedicar àquele programa e para tentar perceber mesmo até ao fundo o que é que aquela oportunidade ou programa nos possibilita. Por parte do Fundo, obviamente, estamos sempre disponíveis para ajudar, colaborar, orientar para um ou outro programa. Podemos, se calhar, tentar perceber o que é que realmente uma determinada organização pretende fazer, em que área, porque dentro da cultura depois há programas que são divididos ou linhas em que, por exemplo, a questão da arquitetura é possível, outras artes plásticas, artes visuais, ou seja, é preciso desmistificar um bocadinho a ideia, transformar a ideia quase, digamos que em post-its numa parede, para realmente perceber, e a partir daí podemos dar, obviamente, o nosso contributo numa perspectiva, obviamente, mais genérica.
Mas essencialmente é isso, obviamente. Qualquer organização da região autónoma dos Açores pode contar, obviamente, com o Fundo Regional para ajudar a orientar, digamos assim. Portanto, o que mencionaste agora é ajuda no ajuste ao programa, lá está, mais ajustado àquilo que é o objetivo, a natureza da organização, não é? Mas, por outro lado, também o vosso, segundo tenho entendido, o vosso apoio pode ir um bocadinho mais além, não é, Tiago? Nomeadamente em aspectos tão relevantes de uma candidatura como, eventualmente, a procura de parceiros, ou até a própria gestão, desenho dos projetos, não é? Podes falar um pouco sobre isso? Sim, o Fundo Regional tem alguns contactos a nível europeu, redes europeias, e faz parte integrante, por exemplo, da ERIN, que é uma rede internacional, e dentro dessa rede existe, digamos, subsetores. Existe o setor cultural, criativo, existe a área da inovação social, entre outras áreas. Perdão. E obviamente que o fundo pode, e é esse o seu papel realmente, é de fazer esta interligação entre os nossos agentes, os nossos stakeholders, as nossas organizações, obviamente dependendo da sua natureza, e isso é fundamental, saber se é privada, se é pública, sem fins lucrativos, que dimensão é que estamos a falar, mas obviamente o Fundo Regional está aberto exatamente a tudo isso e a ajudar. Eu não sei, Patrícia, se a ideia seria de o Fundo Regional está uma espécie, faço a expressão de algo consultora, ou alguma entidade consultora. O Fundo Regional poderá ajudar dentro das suas capacidades, recursos humanos, técnica especializada, ajudar a delinear, se calhar, um caminho para uma possível candidatura e, se calhar, de algumas keywords que, se calhar, se pode, através de uma leitura um pouco mais atenta de quem já tem alguma experiência na leitura dos avisos de abertura, as calls, e, se calhar, tentar ajudar aqui, sublinhando, identificando. Atenção, os Açores são uma região ultraperiférica, é algo que também é valorizado por parte da Comissão Europeia, as RUPs, e por isso podemos dar aqui alguns, digamos, chavões, faço a expressão, que pode ajudar a organização a avançar com uma possível candidatura. E dentro das redes, obviamente que sim. Uhum. Obrigada. Daqui a pouco já vamos um bocadinho mais a aspectos mais específicos de financiamentos culturais e criativos. Eu perguntava-vos, porque acho que é interessante também termos aqui uma perspectiva evolutiva, na vossa opinião, e agora obviamente será da vossa experiência, enquanto agente que lá está a fazer esta ponte entre a União Europeia e o arquipélago dos Açores, qual tem sido a evolução da capacidade dos agentes regionais, de uma forma geral, em estarem presentes em projetos europeus, em redes europeias, portanto, esta componente. Na vossa opinião, como é que tem sido esta evolução e também o que é que ainda é possível fazer para reforçar, porque sempre é possível fazer algo mais, para reforçar esta capacidade e esta capacitação dos agentes? Eu posso começar. Eu acho que há um longo caminho por fazer. Acho que já foi feito algum. Eu trabalho nesta rede e nas questões europeias desde 2010. Eu acho que continua a haver aqui uma dificuldade e quase que parece que é uma coisa inacessível, ou seja, parece que os fundos europeus e o acesso a financiamento, é claro que são processos complicados, também não estou aqui a dizer que são fáceis, é claro que exigem dedicação, como o Tiago disse, é preciso ler muito bem as calls, perceber o que é que se pretende, responder exatamente àquilo que os projetos estão a solicitar. Eu acho que apesar do grande investimento que tem havido por parte da União Europeia e das suas instituições na promoção dos valores europeus, principalmente agora neste novo quadro financeiro plurianual, e é claro que a cultura é uma área por excelência, não é? O veículo por excelência para fazer isto. Eu acho que ainda há, não só na área cultural, mas há ainda por parte dos açorianos alguma dificuldade em tirar o partido que poderiam tirar deste tipo de projeto. E o que se nota
nos vários programas que existem e nas várias áreas, é que a presença de projetos da região autónoma dos Açores é escassa e é parca. E eu acho que vem muito por esta via de que são, e esta ideia de que são projetos quase que inacessíveis e muito complexos e muito complicados. E, mais uma vez, eu não estou a dizer que seja fácil, eu não acho que seja fácil, eu próprio tenho de submeter um projeto todos os anos e que é avaliado e é preciso realmente uma entrega, mas isso diria que será para tudo. Portanto, eu acho que temos de continuar a trabalhar no sentido não só de divulgar as oportunidades que existem e de desconstruir esta ideia de que eles não estão disponíveis para nós, porque estão. Tiago. Pois, sim. Eu acho que a evolução a nível regional, olhando numa perspectiva temporal de 10 anos, eu diria que nós diríamos, enquanto Fundo Regional, que é bastante positiva. Basta verificar em algumas plataformas dos resultados obtidos da submissão de candidaturas, que há realmente, quer a nível do número de beneficiários, sejam enquanto coordenadores, sejam enquanto parceiros de um possível consórcio, ou seja, há um aumento significativo, considerando, atenção, a nossa dimensão geográfica, não é? Açores, e o número a dimensão do nosso ecossistema e o número de agentes que trabalham neste ecossistema, que também não é muito, mas há realmente um aumento significativo desse número de beneficiários, coordenadores ou parceiros, que se candidatam a projetos, mas também do montante captado para a região. Ou seja, há um aumento significativo, quer do número de parceiros regionais, com sede na região autónoma dos Açores, quer também relativamente à componente financeira, que é que nós conseguimos canalizar para a região autónoma dos Açores, e há realmente um aumento significativo. Concordo também em pleno com a Margarida, mas que acredito que ao longo desta nossa mesa redonda iremos falar sobre isso, a questão da ideia de desmistificar um bocadinho o que é que são os programas. Eu acho que faz todo o sentido. Também é preciso também aqui desmistificar que talvez existe organizações a nível regional que já percebem e já conseguem trabalhar com outro tipo de programas. Vamos pensar que estamos aqui com dois ou três níveis de programas, os que são de topo, digamos assim, ou os que têm os maiores envelopes financeiros, porque se tem maior envelope financeiro, mais difícil será, ou mais competitivo será. Depois temos ali, às vezes, ali um painel, um nível, um andar intermediário, e depois temos, digamos, que o resto de chão. Vamos supor que é uma montanha, não é? Começamos sempre na nossa base e depois temos as bases 2, 3 e 4 até chegar ao topo. E acho que é um pouco por aí. Acho que existem programas, e isto agora se calhar dirigindo um pouco mais ao setor cultural e criativo, que também aqui acrescenta o social, porque o setor cultural e criativo trabalha muito com o social, com a sociedade, comunidade, para a comunidade e para a sociedade, e para o território, obviamente. Eu acho que se calhar seria importante, mas aí está, depende da organização. Uma organização que já se submete a candidaturas já de alguns anos e que tenha uma equipa já por si, que percebe o que é que são os programas, que tenham as redes de contacto, etc., se calhar já está mais capacitada para tal. Se calhar uma organização localizada na nossa região autónoma dos Açores, e por favor entendam, Santa Maria ao Corvo, poderá haver uma que ainda não conseguiu, e por isso se calhar não faz muito sentido mandar-nos já para o topo da montanha quando ainda não estamos habituados à questão do oxigênio, não é? E da pressão atmosférica. Por isso se calhar faz sentido baixarmos e começarmos na nossa base, subindo para o acampamento 1, e ir habituar-nos a esta subida, que é possível. Obviamente podemos sempre pensar de chegar ao topo. Qualquer alpinista pensa sempre de chegar ao topo, nunca ficar a meio. Mas acho que todo o caminho é feito desde o início até ao fim. Podemos pensar lá em cima, mas acho que devemos sempre construir a nossa base. E realmente há programas, eu também compreendo com a Margarida e aceito, obviamente, e sublinho, não são fáceis. Qualquer candidatura não é fácil. Mas acho que realmente podemos, acho que é isso, acho que é desmistificar que dentro dos programas existem programas um pouco mais acessíveis e outros mais competitivos, digamos assim.
Já lá vamos à questão de que programas são esses, se calhar por onde começar e depois os outros que estão mais no topo da montanha. E aproveitando aqui a terminologia do montanhismo, do trekking e por aí, esta ideia que está muito patente no que vocês disseram, que é a ideia de processo e de aprendizagem, não é? Portanto, há aqui um caminho a percorrer e, no fundo, quem se dispõe a conseguir e iniciar ou aprofundar este caminho de financiamentos e financiamentos cada vez mais exigentes, mas também cada vez mais volumosos em termos de orçamento e de envolvimento de parceiros e de territórios envolvidos e de complexidade das próprias ações, há aqui, no fundo, tem que haver aqui uma predisposição a entrar neste caminho, não é? Neste caminho de aprendizagem. E pegando também em algo que a Margarida tinha mencionado, e portanto juntando aqui estas ideias que foram traduzidas agora, o que é que pode ser feito em termos muito práticos para quem está a iniciar este caminho, e visto que na região já existem entidades que já são financiadas através de financiamento direto da União Europeia, portanto, já estão num processo mais avançado deste caminho. O que é que acham que, em termos muito práticos e pragmáticos, pode ser feito por quem está agora a iniciar? Há uma coisa que me ocorre, que é a questão da aprendizagem, não é? E se temos no território, aqui no arquipélago, entidades, pessoas já com algum know-how, como é que podemos gerar aqui mecanismos de aprendizagem de maior proximidade, no sentido de não só desmistificar num primeiro passo, porque foi uma das debilidades que vocês identificaram e que eu realmente tendo a concordar, que é, ainda há muita ideia feita, obviamente, como vocês frisaram, são tipo de financiamentos exigentes, não é? Para os quais exige conhecimento muito específico e, se num primeiro momento for preciso, de ajuda especializada, não é? Mas a ideia é que neste processo de aprendizagem, o território tendo agentes cada vez mais capazes de serem autónomos, não é? Portanto, que aspectos é que vocês acham que poderiam ser melhorados por quem está a iniciar para, em termos de território, melhorarmos nos próximos, não já 10 anos, mas nos próximos 5 anos, esta capacitação dos agentes locais e regionais? Que tipo de ações é que poderiam ser feitas? É uma ótima questão. Eu diria que se eu tivesse uma resposta pronta e assim bonita, pronta para entregar, ficaria muito contente. Eu acho que não há uma resposta. Eu acho que haverá um conjunto de ações e de ideias que poderão ajudar neste caminho. Eu acho que o primeiro passo é tentar e percebermos que, dependendo, e como o Tiago dizia, de onde é que estamos a apontar chegar na montanha, percebermos que o erro e o fracasso fazem parte, não é? Se eu me for tentar candidatar a um projeto de 1 milhão, se calhar vai ser mais difícil. Portanto, dependendo daquela que é a experiência da entidade, de quem está a fazer a candidatura, eu acho que apontar a um alvo execuível será um primeiro caminho. Eu também acho que, muito por causa da nossa descontinuidade territorial, nós às vezes temos alguma dificuldade em nos juntarmos e em aprendermos uns com os outros. E acho que aqui o facto de estarmos dispersas em ilhas é obviamente a maior razão para isso. Acho que poderia haver, mas eu não queria agora aqui falar em criar novas redes, porque às tantas elas são tantas, não é? Aliás, o trabalho do Europe Direct também é muito esse, é identificar quem é que pode, que rede, que entidade é que pode ajudar a responder a uma determinada questão. Eu acho que criar uma nova rede não seria a solução, mas criar sinergias, há uma série de eventos online, inclusive de programas específicos em que as instituições que têm o interesse em participar nestes programas podem e devem participar e aprender com quem já fez e que também participa nessas reuniões. Eu acho que está disponível para ouvir os outros. É claro que
Depois também há aqui o fator da concorrência e da competitividade, que são obviamente importantes, e eu acredito que por parte de quem tenha candidaturas bem-sucedidas haja a boa vontade e o altruísmo de partilhar algumas boas práticas, mas não é? A fórmula toda, não é? Porque serão eventualmente concorrentes. Porque não existe fórmula toda, desde logo, não é, Margarida? Sem falar que não existe fórmula toda. Eu acho que, e como disse há bocadinho, a grande chave de uma candidatura bem-sucedida está em perceber a que é que nos estamos a candidatar, e aqui a compreensão do objetivo do projeto, ter uma ideia clara do que é que nós pretendemos fazer, ter ambição, mas numa medida execuível, ou seja, não é, agora vamos mudar o mundo com este projeto, e depois provavelmente não vão. Portanto, é bom ter metas tangíveis, claras, quanto mais claro, melhor. Eu acho que aqui nós podemos aprender muito uns com os outros, e quem faz candidaturas a projetos, independentemente da área, sabe isso, que nós temos de ter ideias muito claras, pô-las de maneira muito óbvia, para podermos ter algum sucesso. Eu acho que essa será a chave. Estarmos atentos, que eu acho que também há muita informação, o que também às vezes dificulta, porque havendo muita informação, há muita informação que se perde. Estejam atentos às oportunidades que vão surgindo e que vão sendo divulgadas. Se sentirem perdidos, perguntem. No caso do Europe Direct em concreto, a nossa missão não passa por ajudar na elaboração de candidaturas, mas nós podemos dar pistas sobre entidades e redes que possam fazê-lo, não é? Aqui um pouco como o Tiago e a FRCT fazem. O nosso trabalho poderá ajudar nesse sentido de quem é que vos pode ajudar a nível regional e no âmbito nacional e europeu, porque depois há boas práticas que nós podemos e devemos importar, não é? Não vamos aqui descobrir a roda. Por isso eu acho que este intercâmbio de ideias poderá ser uma ótima forma de haver mais e melhores candidaturas a serem aprovadas. Tiago, peço-te mesmo o papel um pouco de dinamizador territorial, não é tanto o que tu fazes, mas como é que dentro de 5 anos poderíamos ter aqui um território mais capaz e com maior representatividade em termos de participação em financiamentos europeus? Eu vou aproveitar as tuas duas palavras, capacitar e representar. Representatividade, eu ia buscar a questão do networking. Uma organização que não tenha contacto ou que não tenha conhecimento de redes europeias, de parceiros europeus, não deverá já pensar em consórcio porque não tem redes europeias. Independentemente se pode entrar nelas ou não, mas é preciso fazer algum trabalho de casa. Só para dar aqui um exemplo relativamente a questões de networking, o Fundo Regional da Ciência e Tecnologia promoveu a ida de 2 organizações regionais ao Festival da European Bauhaus, que decorreu em Bruxelas. Ou seja, quem estava no European Bauhaus soube perfeitamente que aquelas entidades que estão ali é um ótimo momento, aquele festival do NEB, para networking. São esse tipo de eventos, se calhar também um pouco as conferências, dependendo da temática, porque há temáticas muito específicas, não é? Quando falamos, por exemplo, do setor turístico, cultural e criativo, estamos a falar de temáticas muito específicas e por isso eu acredito que quer os oradores, palestrantes, quer aqueles que irão como convidados e o público, eu acredito que estejam totalmente especializados ou em vias de especialização na área técnica daquela temática do turismo cultural e criativo. Por isso o Fundo Regional também faz este papel de, no que respeita à internacionalização do ecossistema regional, também de convidar uma ou outra organização regional, Santa Maria ao Corvo, para que possam aceder ou pelo menos participar nestas reuniões, encontros, festivais e outros. Depois, a área da capacitação. Eu acho que é extremamente importante, porque é necessário, eu acho que aqui, e eu acredito que essa formação, e aí está, a Academia Humana é exatamente isso, não é? É capacitação.
eu acho que a questão da capacitação é extremamente importante, porque aí está, se nós temos agentes, organizações, que já estão dentro e já percebem o que é os programas e oportunidades a nível europeu, perdão, nós também temos organizações que não têm esse conhecimento e que é necessário ajudar. É impossível apresentar um programa em 2 horas. É impossível. É possível em 2 horas apresentar um conjunto de programas e oportunidades para um ou outro setor, mas bastante genérico, porque em cada programa há tanta informação que é necessário esmiuçar. A minha perspectiva, e através dos meus óculos, enquanto pessoa, é que eu acho que cabe a cada organização perceber qual é o seu ponto de situação. Ou seja, o chamado o diagnóstico organizacional. Ou seja, eu perceber, juntamente com aqueles que trabalham comigo, em voluntariado, com as pessoas que tenham ou não tenham a trabalhar comigo, dizer, ok, qual é o nosso potencial, onde é que nós somos bons e onde é que nós temos maiores dificuldades. Ora, se eu sei que não estou em redes europeias, não tenho parceiros, não conheço, não tenho facilidade em criar uma proposta, eu se calhar vou iniciar trilhar o meu caminho exatamente de me capacitar sobre programas, porque existem esta questão do online, do virtual, das vias telemáticas, veio ajudar muito, mas muito mesmo, a partilha de informação sobre os mais diversos programas que eu acredito que nós iremos falar sobre eles. E vem-nos ajudar. e por isso acho que são estas 2, 3 áreas. Esta questão do networking é extremamente importante, dar-nos a conhecer. Esta área da capacitação, existem dezenas, centenas de cursos. Há cursos através dos MOOCs, do Massive Open Online Courses, que são totalmente online, desde gestão de projetos, software, ou seja, dentro do open source, do acesso livre, existe muita informação que está, também concordo que muitas das vezes está tão espalhada que é difícil de juntar tudo no mesmo espaço, é extremamente difícil. E depois, esta área de conhecer a nossa própria organização. Se eu sou uma organização que já por si só tem uma boa estrutura de recursos humanos, técnicos, e que já estão habituados a elaborar propostas, obviamente que eu, se calhar, já posso subir um pouco mais na montanha e já posso localizar a meio ou perto de chegar a vias do topo. Se eu sou uma organização cultural, na área da cultura, e que estou a iniciar o meu caminho e que ainda só efetuo candidaturas nas designadas fontes tradicionais, fontes de financiamento tradicionais, falamos dos programas operacionais, Portugal 2030, competitivos, ou agora os PRRs ou outro, eu se calhar não vou já chegar lá ao topo, não é? Vou se calhar começar a tentar perceber o que é um ou outro programa que eu sei que se calhar são mais acessíveis. Não digo que são fáceis, nada é fácil, mas há programas mais acessíveis, mais abertos e outros um bocadinho mais fechados. Então, antes dessa questão, que é uma informação altamente relevante para quem aqui está e também para quem nos ouve online, que é que oportunidades concretas é que existem para o financiamento dos setores culturais e criativos, só aqui uma nota relativamente a algo que comentaram e que comentaste em particular, Tiago, que ocorre-me que, como foi mencionado, já existem organizações culturais e criativas do arquipélago que têm presença em projetos europeus e têm financiamento europeu nas suas várias vertentes, mas existe aqui um outro potencial de aprendizagem, de proximidade com outro tipo de agentes que, não estando nestes setores, têm tradicionalmente, e porque tiveram que o fazer mais cedo, provavelmente, que estes setores, há algumas competências nesta área de procura e de candidatura a financiamento europeu. E ocorre-me, em particular, da investigação, não é? As universidades já há muito estão habituadas, e em particular algumas áreas, a irem a candidatura a financiamento europeu. Portanto, se calhar podemos ampliar aqui o leque de agentes com os quais pode haver aqui uma aprendizagem de proximidade
não estritamente só com os agentes culturais e criativos, mas com um conjunto mais amplo de agentes. Quem diz universidades, diz empresas também, porque há empresas que também, desde cedo ou já há algum tempo, e têm capital de conhecimento acumulado relativamente a essa questão. Mas então, e Tiago ou Margarida, quem vos parecesse, se calhar eventualmente Tiago, que está mais centrado nestas questões das indústrias ou dos setores culturais e criativos, que oportunidades concretas de financiamento é que temos, fazendo já a ressalva, ou voltando a fazer a ressalva que vocês já fizeram, como é óbvio, trata-se aqui de uma abordagem geral ou genérica, porque é um mundo, e ainda bem que assim é, porque assim significa que existem mais oportunidades de financiamento, não é? Exato, exato. Eu posso avançar, mas Margarida, por favor, também, entra aí, aciona o teu microfone virtual. Eu acho que, bem, falaste agora, Patrícia, relativamente à questão das universidades, de investigação das empresas. Nós, a nível regional, obviamente, a Universidade dos Açores é um agente ativo no que respeita ao financiamento europeu. Se calhar estamos aqui a falar de programas um bocadinho mais, aí está, mais próximo. Esta opinião é muito pessoal, através dos meus olhos. Se calhar estamos a falar de um Horizonte Europa, talvez seja porque estamos a falar na área de investigação, inovação, por isso o Horizonte Europa, até porque também tem o envelope financeiro mais apetecível, mais tentador, e por isso pensamos sempre, é onde está a maior dotação orçamental, é mesmo para ali, é ali que nós vamos canalizar esforços. Por isso, se calhar falamos aqui do Horizonte Europa, muito dirigido, não só, dentro do Horizonte Europa temos o Cluster 2, dentro do Cluster 2, que é Cultura, Sociedade e Inclusão. Por isso, estas áreas estão muito ligadas, e depois dentro desse Cluster 2, esse Pilar 2, temos Destinations. Já está um bocado formatado a nível da língua inglesa, mas que depois tenho a certeza que ao longo da formação que os participantes e as participantes irão ter, certeza que irão abordar esta temática, este e outros programas. Por isso, o Horizonte Europa é um programa, existe um ponto de contacto nacional, que é a ANI, a Agência Nacional de Inovação, bastante ativa, seja na newsletter, redes sociais, infodays, ações de capacitação, quer dizer, basta ir a qualquer motor de busca, a ANI, e de repente conseguem observar toda a informação. Depois podemos ter, não sei, estou aqui a tentar estruturar a questão da montanha, talvez o Europa Criativa, que é, digamos, o programa-chave para o setor cultural e criativo. É dedicada exclusivamente ao setor cultural e criativo, e depois dentro é dividida em três vertentes: cultura, média e transectorial, que também existe o Centro de Informação Europa Criativa, ou Europa Desk, que é pela Susana Costa Pereira e pela Sara Machado, que também tem um centro de informação super ativo, ações de capacitação, basta visitar, qualquer organização pode ter acesso. É sempre bom e importante, que às vezes aqui a questão da língua às vezes pode ser uma barreira, porque em regra é a língua inglesa, estamos a falar de língua inglesa, todavia estes ponto de contacto nacional, Horizonte Europa, ANI, seja o Europa Criativa, as ações de capacitação em regra são em língua portuguesa, o que facilita imenso, pelo menos uma primeira entrada para perceber o funcionamento do jogo. É importante dizer que, depois aqui as questões das candidaturas mono e multibeneficiárias, ou seja, mono sou eu a organização que submete a candidatura sozinho, que cada vez mais é reduzido, é quase inexistente, não digo quase inexistente. Existem alguns programas ou algumas oportunidades para candidaturas monobeneficiárias, ou seja, sou eu, enquanto organização, que submeto a minha candidatura. Mas estes programas de maior dotação orçamental obrigam a consórcio. E por isso estamos a falar, às vezes, grandes consórcios, mas isso é algo mais à frente. Depois temos, talvez mais específico na área que ainda não está constituído, mas irá ser constituído em 2023, 2024, que é as EITs, que é European Institute of Innovation and Technology.
este instituto, a EIT, divide-se em diversas KIC, comunidades. Estas comunidades é desde o planeamento urbano, energia, mobilidade e acessibilidade, e criaram, durante este ano, houve uma call para a criação de um consórcio para criarem a comunidade Cultura e Criatividade, a EIT Culture and Creativity. E por isso eles agora estão a criar o website, a preparar toda a informação, mas este EIT também lança vários calls bastante interessantes. E por isso aqui já estamos a descer se calhar um pouco mais, porque a dotação orçamental também é menor e por isso já estamos aqui a descer. E depois iria falar aqui de 2 programas, obviamente de forma genérica, porque não existe essa possibilidade de aprofundar cada uma, mas iria dizer aqui 2 programas que talvez fossem mais acessíveis, não fáceis de todo, nada fácil, mas um pouco mais abertos a quase todas as organizações. Estamos a falar do programa Erasmus+, um programa que faz este ano 35 anos, por isso é um programa bandeira da União Europeia, de todos nós, e que realmente é bastante genérico. Apesar de não haver nenhuma ação-chave dedicada em exclusivo ao setor cultural e criativo, é possível de ir ao ponto A ao ponto B, apesar de não ser cultura e criatividade, de ir cozendo o caminho até chegar ao ponto B e dizendo que, através da cultura e da criatividade, temos o impacto, na perspectiva, por exemplo, da inclusão social. Vamos supor qualquer projeto que tenha a ver com a parte de educação de adultos e, por isso, podemos aproveitar perfeitamente o setor cultural e criativo para ir ao cerne da questão, não é? Para ir ao objetivo dessa ação-chave, no caso de educação de adultos, como poderia ser outra. E depois, apesar de que os Erasmus+, às vezes, pode ser entendido por parte de muitos de nós que o programa Erasmus é apenas e só a mobilidade, ou seja, e é só para o ensino superior, que às vezes ouvimos que os nossos colegas da faculdade, eu vim de Erasmus, ou acabei de vir de Erasmus. O novo programa Erasmus, o Erasmus+, 21-27, abre completamente o leque para todos. É quase, digamos, um leque de 180 graus, está completamente aberto, porque possibilita a mobilidade de estudantes, de ensino superior, profissional, etc., mas também organizações que trabalhem na área de educação de adultos, isso na ação-chave 1, que tem a ver com a mobilidade, e depois a ação-chave 2, que tem a ver com a cooperação. Ora, aqui a componente de cooperação, aí já se entende que tem a ver mais do que uma entidade, ou seja, a ação-chave 1 é mono-beneficiária, ou seja, é a minha organização que apresenta um projeto de mobilidade da nossa equipa para vários países da União Europeia, ao espaço económico, a Islândia, Noruega, etc. Ou então, se já temos uma boa rede de contactos, então já podemos passar para a ação-chave 2, que tem a ver com a cooperação, e aí já são projetos que já têm outros valores e que podemos candidatar a outros valores. Tiago, desculpa, vais-me permitir só aqui uma nota pequenina em relação aqui ao Erasmus. E como disseste, e muito bem, quando ouvimos falar de Erasmus, o Erasmus foi, durante muitos anos, realmente um programa de mobilidade no ensino superior. Desde 2014, o Erasmus passou a Erasmus+, porque passou a integrar uma série de outros programas que incluem muitas outras coisas, que não só a mobilidade e muito menos só das instituições de ensino superior. E então o Erasmus+ agora abarca isto tudo. Só queria dar uma nota que em Portugal temos 2 agências que trabalham com o programa Erasmus+. Com a parte de educação e formação temos a agência de Lisboa e com a parte da juventude e desporto, porque essas partes também é novidade deste Erasmus+, apesar de já existir desde 2014, mas são partes integrantes mais recentes, estão com a agência de Braga. Eu conheço melhor a de Lisboa, porque temos trabalhado mais com eles, mas qualquer uma delas tem uma série de técnicos que estão disponíveis para apoiar, e conheço inclusive na região pessoas da área cultural que já trabalharam e já tiveram em programas através do Erasmus, por via da ligação de que o Tiago falava, o Erasmus não é só educação, não é só formação, mas as questões ligadas à juventude, ao desporto, à educação não formal, não estamos a falar de... podem, por esta via, como ele anotou e muito bem, ser um caminho não tão óbvio, mas perfeitamente possível. Desculpa a interrupção. Não, Margarida, por favor, e obrigado, e imensamente obrigado.
E por isso, realmente, os Erasmus, e quer uma agência, quer a outra, quer a Agência Nacional de Lisboa, quer a de Braga, também são bastante proativas na divulgação de iniciativas, ações de sensibilização, formação. Quer dizer, basta entrar em contacto, que tem bastante informação ativa. E depois, agora, o novo programa, talvez este aqui seja novidade, já para quem já trabalha na área não é tanto, que é o programa que sucedeu ao Iportunos, que é o Culture Moves Europe, que é os Erasmus para o setor cultural e criativo, que abriu uma call agora no mês passado, foi apresentado o programa e o lançamento de uma call que permite exatamente a mobilidade de artistas e organizações para a Europa. Eu quando digo aqui Europa é também o espaço económico, etc. E que a candidatura, esta call está aberta até maio, se não estou a erro, acho que é até 31 de maio, esse Culture Moves Europe. É uma candidatura monobeneficiária, mas quem submete não é a organização. Ou seja, a Culture Moves Europe, esta call que se encontra aberta, é pessoa individual. Ou seja, eu, enquanto artista ou agente cultural, submeto a candidatura sozinho, ou então posso submeter com mais um grupo de até 5 pessoas, mas é sempre enquanto individual, ou seja, não é para submeter enquanto organização. Mas atenção que os Erasmus, quer aqui o Culture Moves Europe, quer os Erasmus na Ação-Chave 1, estamos a falar de mobilidade, ou seja, pode haver já aqui alguma questão, não sei, por parte do público, dizer, mas é possível colocar o financiamento para a aquisição de equipamento, audiovisual, pagamento de recursos humanos? Não. É exclusivamente para mobilidade, ou seja, a subsistência, os per diems, os custos de transporte local, ou seja, isso está tudo definido, mas só serve apenas para salvaguardar que não é para pagar recursos humanos. Estes projetos é apenas projetos de mobilidade. Eu só assim por alto, e termino já aqui, para aquelas organizações, e obviamente que isto é a minha opinião, para as organizações que estão a começar, porque eu também faço parte de organizações, por isso também sei qual é a dificuldade e sinto-me totalmente solidário com todos aqueles que estão aí, de organizações que ainda não obtiveram financiamento, completamente solidário, é que, vamos supor, nós não temos redes de contactos, nós ainda não estamos dentro disso. O programa Erasmus, ou o Culture Moves Europe, se calhar faz-nos sentido dizer, ok, nós não temos, o projeto de mobilidade permite-nos ir. Se nós vamos, e se o projeto for aprovado, significa que vamos conhecer entidades, vamos conhecer pessoas. Ora, depois de conhecermos entidades e pessoas, e de mantermos, e aqui é extremamente, e eu sublinho, manter o contacto com estas organizações, seja através de pequenos encontros virtuais, qualquer coisa, mas ir alimentando esta nossa rede de parceiros, que nós fomos angariando, temos meio caminho andado para passar depois para a submissão de uma proposta conjunta, e já estamos aqui a falar de consórcio. E aí já entra recursos humanos, já entra despesas de aquisição de equipamentos, etc. E por isso... Falta o caminho, não é? Acho que poderia ser, mas claro que isto é a minha opinião, porque aí está, eu acho que é extremamente importante que cada organização se consiga avaliar. De uma forma natural, humilde, dizer, ok, nós temos pessoas, não interessa se tem, qual é o grau académico, acho que isso para as organizações não é muito interessante, ou muito importante, mas, ok, nós percebemos de marketing, nós temos pessoas com experiência nas redes sociais, websites, etc. Mas falta-nos perceber o que é que são programas. Então vamos pedir um apoio a uma organização, seja o fundo, seja o Europe Direct. Olha, nós não percebemos nada, rigorosamente nada, de programas europeus. Qual é, na vossa opinião, com esta ideia que nós temos, qual é o vosso caminho? Olha, Erasmus+, Culture Moves Europe. Ok, então vamos aprofundar o nosso conhecimento enquanto organização neste e naquele programa. Porque eu acho que para uma organização que está a começar, ou que está num nível de iniciante e que está a começar a fazer uma leitura transversal destas oportunidades, na minha mais humilde opinião, eu acho que é importante criar umas boas bases, bons pilares e depois então começar a pensar no telhado. Porque uma casa quer-se com bons pilares, não é? E às vezes começamos a pensar muito em cima e depois começamos a ficar com a questão da motivação, porque aí está, os programas muito de topo são programas muito competitivos e para uma organização, eu penso sempre que é preferível ter 2 projetos
dos Erasmus mais aprovados, porque são de forma mais natural e mais aberta, mais acessível, mais inclusiva, do que se calhar ter e muito de cima, porque se calhar a nossa máquina de organização ainda não está oleada o suficiente para ir atrás dessa máquina, digamos assim. Não sei se... Mas... Obrigada, já foram levantadas aqui imensas questões. De resto, já temos aqui algumas questões de... Eu queria só, sim, Margarida. O Tiago já falou dos programas que eu conheço, não é? Porque trabalho com muitas áreas, mas das oportunidades para a área, para os setores culturais e criativos, para além do que o Tiago falou, e isto é realmente uma nota muito breve, há um guia da União Europeia para os setores, para oportunidades de financiamento para os setores culturais e criativos, que se chama Culture EU. Excelente guia. É um portal onde qualquer entidade pode chegar e pôr aquelas que são as suas características, as suas perspectivas e perceber, dentro desses filtros, com essa filtragem, perceber que oportunidades é que estão disponíveis, que calls é que existem abertas e às quais se podem candidatar. Eu acho que isto é uma ferramenta bastante útil, principalmente para quem está a começar, e não só, mas para quem está a começar pode ser bastante útil. Vai ser mencionado também. Obrigada. Passaríamos então aqui uma questão para já. Posso? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta e queria lançar um desafio, no sentido que eu sou a pessoa que nos Açores estou aqui a ativar o Plano Nacional das Artes, que é uma estrutura de missão dos Ministérios da Educação e da Cultura, mas que neste momento tem aqui um enquadramento com a tutela tanto da Secretaria Regional da Educação e Cultura. Nós temos 3 eixos de ação, sendo que o eixo C, que é o da Educação e Acesso, tem as escolas como o seu território privilegiado. Nesse sentido, as escolas que aderem ao Plano Nacional das Artes têm que construir um projeto cultural de escola. E esse projeto não é um projeto só da escola, é um projeto da escola com o seu território. Neste momento, nos Açores, há 15 unidades orgânicas em várias ilhas dos Açores que aderiram ao Plano Nacional das Artes e que estão a construir os respectivos projetos culturais de escola. A minha questão é, estariam disponíveis para... Nós já temos a rede, não é? Portanto, já temos a rede e ela está a crescer. Eu pergunto-vos se vocês estariam disponíveis para um encontro das escolas, seria um encontro que seriam convidadas todas as escolas da região, mas em que as escolas que estão no Plano Nacional das Artes poderiam apresentar os seus projetos culturais de escola e vocês poderiam ajudar a que esses projetos tivessem uma dimensão mais forte, financeira, nomeadamente há uma medida que é o artista residente que se tem revelado muito transformadora de todas as energias e sinergias e pronto, era esse o meu desafio, sendo que a nossa palavra-chave é a articulação, portanto nós não nos limitamos ao território educativo como a escola, os professores, os alunos, os funcionários, mas todo o entorno e todas as ligações que forem possíveis para potenciar esse projeto cultural e sendo que o território da escola é o território onde podem medrar as literacias, eu penso que seria interessante. Agora aguardo a vossa resposta. Eu não tenho a certeza se percebi qual é que era... Eu percebi qual é que era a ideia da rede. Eu não sei se percebi em que medida é que... É que se liga à Europa ou há a possibilidade de ligar à Europa? Ou em que medida é que a nossa... Em que medida é que a nossa... O que é que precisariam de nós, basicamente? É isso que... Eu penso que também, se calhar, teria que vos apresentar melhor o que é o Plano Nacional das Artes, que vocês não sei se conhecem. Mas, se calhar, sem entrar muito em detalhe, se calhar, eventualmente, o que se está aqui, ou se bem entendi, o que está aqui em causa é, com uma ideia de projeto, se há a possibilidade de, junto de alguém que tem experiência no tipo de financiamento, ter uma ajuda no encaminhamento de que tipo de financiamento europeu, porque é disso que estamos aqui a falar agora, seria mais pertinente para a ideia que se tem, não é? Que no fundo é aquilo que
o Tiago até mencionou, não é? Pois, bem, assim de surpresa é difícil canalizar um pouco toda uma sociedade. Não, mas não é para canalizar, é simplesmente se estariam disponíveis para... Não, claro, eu penso que sim, melhor, se estamos a falar também com a questão, primeiro unidades orgânicas, estamos a falar de escolas, estamos a falar da nossa sociedade e do nosso futuro, dos nossos futuros diretores e de pessoas responsáveis, por isso acho que faz todo o sentido. Eu acho que iria aqui aproveitar, porque acho que não sei, mas é porque há uma questão de frase, e se calhar a Patrícia irá depois também abordar, que é importante aqui falar, que a Europa não financia os projetos, financia as políticas através dos projetos. Ou seja, só porque eu tenho um projeto meu, não quer dizer que vai ser financiado pela Europa. Eu tenho que colocar isto numa perspectiva das políticas existentes na Europa e depois aí sim tentar perceber onde é que ela pode ser englobada em alguma oportunidade ou programa. Mas falo em nome do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, obviamente, se nos fizerem chegar um e-mail com uma informação mais detalhada sobre aquilo, o que é que pretendem e qual é o objetivo, obviamente que a equipa do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, obviamente, que se encontra disponível para reunir e tentar, obviamente, guiar ou ajudar naquilo que também que o Fundo conseguir, claro que sim. Obrigada. Temos aqui outra questão. Margarida, não sei se... Da minha parte, igualmente, como eu disse há pouco, nós não podemos fazer candidaturas por ninguém, mas uma vez que estamos a falar de educação, podemos, obviamente, primeiro tentar perceber melhor o que é que se pretende e, eventualmente, encaminhar para a agência Erasmus+, e parece-me que seria quem tivesse... Mas sim, façam-nos chegar um e-mail que nós vemos a melhor forma de ajudar e estamos, obviamente, disponíveis. Temos aqui uma outra questão. Bom dia, daqui Rita Serra e Silva. Eu trabalho na candidatura de Ponta Delgada à Capital Europeia da Cultura. Para mim esse resumo que agora o Tiago fez sobre a Europa financiar políticas através de projetos é muito importante. Ao longo deste processo de candidatar Ponta Delgada e os Açores à Capital Europeia da Cultura, uma das coisas que fomos recolhendo dos testemunhos que tivemos é que a informação não flui, não chega aos agentes de forma clara e quando eles tentam dirigir-se a alguém que de direito deveria ter essa informação disponível, nomeadamente municípios, é-lhes difícil obter respostas claras e nesse sentido, aqui se calhar é uma provocação, mas será que há forma de colocar através da Direct Europe e também do Fundo Regional, será que é possível colocar os agentes em contacto com os municípios e de terem essa informação disponível? E será que vocês têm esse papel também de libertar a informação com clareza? Se calhar tomo aqui a liberdade de juntar uma última questão que tinha para vós, aqui à da Rita, que é, no fundo, também onde é que as pessoas, os agentes, vos podem encontrar. Não só fisicamente, se for o caso, mas também virtualmente. Que agentes privilegiados e intermediários, como pode ser a Câmara, uma Câmara Municipal, mas que pode ser outro tipo de agentes, e que canais privilegiados. Vocês já falaram das próprias redes, mas se tivessem que sistematizar e sintetizar quem, estando interessado neste assunto, pode mais facilmente obter esta informação, onde é que vos pode encontrar? Lá está, física ou virtualmente. Em relação à pergunta sobre... Eu tenho muita dificuldade em não responder apaixonadamente a esta questão das pessoas não encontrarem informação, porque parece-me muito estranho. Peço desculpa da sinceridade, porque eu acho que podem-me dizer há muita informação e há dificuldade em encontrar a informação de que eu ando à procura. Até aí eu consigo perceber. Eu acho que
nós vivemos na era da informação. Existe muita informação, sobretudo disponível à distância de um clique. Daí que eu tenho muita dificuldade em perceber quando me dizem que não há informação. Pronto, esse era o primeiro statement. No que diz respeito às comunicações com as outras instituições, a nível local, nós temos, por via de todos os canais que eu referi aqui, quer seja órgãos de comunicação social locais, eu falei das parcerias com os jornais locais, não referi, nós também temos um programa de rádio diário na Antena 1, portanto, segunda a sexta-feira, durante 1 minuto, à hora do almoço, há informação europeia sobre oportunidades, sobre eventos, sobre notícias, todos os dias. Nós temos aquele boletim eletrónico mensal que é enviado para as escolas, para as câmaras, para as juntas de freguesia. Nós temos um centro físico, portanto nós temos um espaço físico no Observatório do Ambiente dos Açores, em frente à prainha em Angra do Heroísmo. Temos um espaço físico com publicações, temos um horário de financiamento, um horário de funcionamento. Sou eu que estou lá? Não, infelizmente não tenho o dom da ubiquidade, portanto, se me quiserem procurar fisicamente, o ideal, por força das outras obrigações que temos fora do escritório, o ideal será marcar uma hora, enviar um e-mail, fazer um telefonema, teremos todo o gosto de vos receber pessoalmente. Se não, poderão sempre recorrer ao telefone ou ao e-mail, ou contactar-nos por via de uma das outras redes. Nós fazemos... eu acho que, e eu estou obviamente disponível se alguém tiver alguma ideia brilhante sobre como é que nós podemos fazer fluir melhor a informação. É um desafio que tentamos anualmente superar, até a nossa parceria mais recente com influencers das redes sociais. Temos até uma parceria com o Balada Abraçado, que é a Micalense, até para chegar a outro público que nós... por via da linguagem e da própria matéria, sabemos que se calhar não vai chegar ao público a que nós também queremos chegar, não é? Temos feito todos e quaisquer esforços possíveis e imagináveis, mas se tiverem alguma sugestão, alguma proposta de atividade, nós estamos obviamente disponíveis para ouvir. Relativamente ao fundo, fica mais fácil falar já das informações, seja no portal do Governo Regional dos Açores, inclusivamente o Fundo Regional tem website próprio, frct.azores.gov.pt, e-mails, contacto telefónico, e também estamos com sede física em Ponta Delgada, mesmo atrás da Igreja Matriz, no Lago da Matriz. Por isso, algumas questões podem sempre colocar, nada como primeiro perguntar se é possível de agendar, qual é o assunto, para também decidirmos, dentro da equipa que nós temos, qual é aquela pessoa que mais se adequa àquele tema, não é? Alguém especializado em biodiversidade provavelmente não vai falar sobre o setor cultural e criativo. Relativamente à questão que a Rita colocou, que agradeço a questão, eu também partilho um pouco da ideia de que a Margarida referiu. Estou aqui nos dois lados, seja pelo lado do fundo, seja pelo lado também da organização, e por isso também bastante solidário. A informação está totalmente online, é verdade. Nós passamos... a questão às vezes também nos chegam de que nós não conhecemos nenhum programa, é um bocado preocupante. Eu, se calhar, é a ideia da Margarida, porque realmente, quer dizer, qual é a forma então que chegamos às organizações? Também não sei, não tenho aqui o pó mágico, nem a varinha mágica para fazer que todas as organizações de Santa Maria ao Corvo conheçam todos os programas. Eu acho que cabe também, e aí coloco que eu acho que também é da responsabilidade das organizações, internamente, dizerem, nós queremos, porque temos essa necessidade de procurar mais informação no que respeita a financiamento e oportunidades a nível europeu. Então, do momento em que está tomada essa decisão, se calhar aí contactar um Europe Direct, um fundo regional, ou então tenho a minha ex-professora académica da universidade que nos pode ajudar a enquadrar. De certeza que temos uma rede de contactos que rapidamente conseguimos perceber a nível europeu o que é que há, de uma forma bastante genérica. E depois cabe à organização, e aí isso é um compromisso dessa organização,
do setor social, cultural, criativo, não interessa, de realmente decidir, ok, nós queremos, então vamos começar a capacitar. Eu aconselho, isto é apenas um conselho, uma opinião, uma ideia, de que as newsletters, nós recebemos muita informação, é verdade, as nossas caixas de correio estão cheias e cheias de e-mails que às vezes não interessam muito, mas as newsletters de algumas redes, das agências nacionais, dos Europa Criativa, o Centro de Informação Europa Criativa, da ANI, do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, porque nós também temos uma newsletter. Tenho a certeza que a Europe Direct, através da Margarida, certeza também deve ter uma newsletter. E por isso, esse tipo de newsletter eu acho que é extremamente importante, porque é, digamos, fazem um resumo bastante genérico do que é que foi passado, o presente e o futuro de algumas escolas que irão abrir, de às vezes oportunidades que vão existir, de alguma conferência, e por isso, isto é a minha opinião, eu acho que a questão da newsletter, a nível europeu e a nível dos programas, é extremamente importante que estas organizações e as pessoas, às vezes também só temos um artista plástico que está sozinho e que não tem nenhuma organização em representação, ou seja, é a sua pessoa, eu acho que é extremamente importante que façam esse tipo de ok e de subscrever essas newsletters. E depois aí está, eu acho que as oportunidades existem e é um mundo. Eu acho que cabe realmente a cada organização se sentar, isto é a minha digamos quase o repto de que não é os municípios, porque às vezes há municípios que não têm técnicos, às vezes nem de turismo, nem de desporto, nem da cultura a trabalhar. E por isso, eu acho que não é o caminho, não será da responsabilidade dos municípios. E atenção que o mal não é só a nível regional, nem a nível nacional, é a nível internacional. Não pensem que nós é que somos, que ninguém nos consegue dar a informação. Isso é uma utopia, é um mito, não é verdade. Realmente é que a informação está espalhada, apesar de que às vezes há um ou outro portal um bocadinho que junta mais, o Funder Entender-se dos grandes programas, mas depois há outros subprogramas que estão espalhados e que realmente é difícil canalizar. Mas aí está, se a organização decidir, ok, dentro dos programas, dessa montanha de programas que existem, eu consigo colocar e dizer, ok, há um que vai cá para cima porque isto é muito grande, eu ainda não consigo lá chegar, e que não tem mal nenhum pegar num programa e dizer, este é lá para cima para o topo, eu vou conseguir lá chegar. O nosso objetivo enquanto organização é chegar lá acima, mas eu se calhar vou começar cá por baixo, vou começando a habituar-me à falta de oxigênio consoante eu subo a montanha e até chegar ao cume. Acho que é por aí, mas a informação está online, existem muitos dos programas que têm a língua portuguesa à tradução, e por isso a questão barreira linguística também se desbloqueia aqui um pouco, apesar de que, obviamente, quando é a candidatura em si, em regra geral, é a língua portuguesa. Obrigada. A língua inglesa, desculpa. A língua inglesa, perdão. Desculpa. Obrigada. Eu tenho aqui uma sugestão para a casa, que é na sequência deste workshop e nomeadamente e muito especificamente desta sessão híbrida online presencial, podermos publicitar de uma forma sistematizada onde é que vos podem encontrar e eventualmente até também de outras instituições que fazem realmente esta ponte entre a Europa e os Açores. Por outro lado, e em forma de finalização, penso que foi bastante útil, não só porque sabemos que ainda há muita gente, apesar da informação estar, como já foi aqui muito referido, estar disponível, haver recursos humanos especificamente dedicados a esta temática, há sempre quem não conheça e, portanto, a questão é, quando nós não sabemos o que procuramos, também não vamos procurar, não é? Portanto, estamos aqui a um nível que é importante ir desbloqueando e para isso serviu, penso eu, a sessão também, para colocarmos questões cada vez mais aprofundadas sobre a temática e fico aqui com um apanhado geral de que existe muita informação, que é importante as pessoas a seguirem de uma forma ou outra e hoje com os canais digitais são uma forma muito privilegiada para ter este contacto dia a dia de tudo o que vai ocorrendo, não só e agora especificamente sobre oportunidades de financiamento e de atividade, de uma forma geral, dentro dos setores culturais e criativos no que respeita à Europa. Temos aqui canais privilegiadíssimos ou organizações privilegiadas de uma forma geral no território,
como as organizações que vocês representam. Relembro, a Europa Direta nos Açores e o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional dos Açores. E, por outro lado, também, como vocês bem mencionaram, ou suborganizações, subpontos de contacto com informação já mais específica, uma vez decidido que fundo ou que programa será mais privilegiado, e foram mencionados o caso da Europa Criativa, com os seus pontos de contacto nacional também, do Erasmus+, a própria ANI. Portanto, aqui agentes e canais privilegiadíssimos de disseminação de informação, e do que percebi da vossa disponibilidade também para avançar um pouco mais e que estes agentes locais possam aproveitar o conhecimento que vocês têm, inclusive das próprias redes e contactos, para ajudar a canalizar um pouco mais estas ideias e a que se tornem projetos financiados e que tenham sucesso nessas candidaturas. Não sei se, para terminar, gostariam de colocar aqui ou mencionar algo que não tivesse sido aqui mencionado e que vocês queiram levantar ou deixar? Margarida e Tiago. Eu vou uma palavra de motivação, acima de tudo motivação. É mesmo isso. Nunca esquecer, obviamente que isto não é nada fácil, os programas europeus, e aí está. Há programas mais acessíveis e outros não tão inclusivos ou não tão acessíveis. Mas, acima de tudo, não esquecer de que se a equipa e a organização estiver consciente e ciente de que nós queremos fazer, e isto é aquele objetivo que a organização assim o pretende, porque acredita no seu projeto e que irá contribuir para uma política, uma determinada política europeia, seja o Pacto Ecológico, seja o New European Bauhaus, seja, não interessa, não esquecer que, no caso da candidatura vir negativa, vem sempre um relatório de avaliação. E esse relatório de avaliação diz onde é que vocês, organização, pessoa, onde é que devem melhorar, ou porque é que vocês não tiveram a classificação X. Porquê? Porque a organização nesta secção não está demasiado, ou não está demasiado objetiva. Até porque os caracteres também limita, não é? O Culture Moves Europe, e isto só para terminar, o Culture Moves Europe, os poucos passos que nós temos para preencher são 1000 caracteres, é que não são 1000 palavras, são 1000 caracteres. Ou seja, se pede os objetivos, escusamos dizer, os nossos objetivos são, porque já estamos a perder caracteres desnecessários, é começar logo a colocar os objetivos, promover, divulgar, criar, planear, porque os caracteres são bastante limitados. E eu acho que é extremamente importante que as organizações estejam cientes de que, se nós queremos realmente entrar nesta questão das oportunidades e programas a nível Europa existentes, no caso de vir negativa, vem uma candidatura negativa, mas ao mesmo tempo construtiva, porque nos vai ajudar a melhorar o nosso projeto e depois a submeter novamente a nossa candidatura. Por isso, vamos que tem, vamos com tudo, vamos que tem, não somos menos do que ninguém e acreditamos também neste setor cultural e criativo, que tem um potencial enorme na região autónoma dos Açores. Obrigada, Tiago. Margarida, queres deixar uma palavra final? Um pouco também no sentido que o Tiago já falou e que eu também já tinha dito há pouco. Eu acho que o erro e o fracasso são inevitáveis. Se nós deixarmos de fazer as coisas com medo de falhar, nunca vamos fazer nada. Acho que tem de haver aqui a coragem no sentido da ausência de medo, não da ausência de medo, mas de ir com medo na mesma. Olha, nós até nem dominamos isto. Eu acho que aquele portal de que eu vos falei é uma boa ferramenta de entrada, o Culture.eu é uma boa ferramenta de entrada neste mundo. Informem-se, uma pesquisa rápida, ler como deve ser as coisas, para perceberem o que é que os projetos pretendem e vocês adequarem a vossa ideia àquilo que o projeto pede. Não é só ficarem ali na bolha da vossa ideia, é adequar as coisas, fazer aqui a correlação de conceitos para poderem ter uma candidatura bem sucedida. Se não tiverem a primeira, e como o Tiago disse, vem um relatório que vos vai fazer entender onde é que vocês não tiveram tão bem, para que numa próxima possam melhorar. E nós temos tanto potencial como qualquer outra região na Europa. Aproveitem também o facto de sermos regiões ultraperiféricas, eventuais parcerias com outras regiões ultraperiféricas. Eu acho que podemos e devemos aproveitar melhor o facto de
as nossas limitações, em boa verdade, aproveitarmos melhor as nossas limitações. E pronto, e era isso, e olha, boa sorte para todos e que continuem a ter um workshop produtivo e se precisarem de alguma coisa estamos aqui. Margarida, deixa-me só acrescentar, a call do Culture Moves Europe, se vocês abrirem o aviso de abertura à call, vocês vão ver que damos primazia, ou será melhor conotado, como critério de avaliação, regiões rurais, territórios rurais, insulares arquipelágicos, as RUPs e territórios ultramarinos. Ou seja, se olharmos como deve ser para a call, está lá algumas indicações e por isso, quando formos escrever, nós somos uma RUP. Tem que estar lá presente exatamente para ir buscar aquele critério de avaliação. Ou seja, há aqueles pequenas migalhas. Ela lê tudo muito bem, é muito isso, ela lê tudo muito bem. Agradeço bastante uma vez mais a vossa disponibilidade para estar aqui presente. Já ultrapassámos um pouco aquela hora que tínhamos inicialmente previsto, mas acho que foi bastante produtiva. Terminamos aqui então esta sessão online, porque o workshop continuará durante o dia de hoje e amanhã. Só relembrar que este workshop de financiamento de projetos culturais e criativos a programas europeus faz parte do programa Academia Humana e que se insere, por sua vez, na candidatura de Ponta Delgada Açores à Capital Europeia da Cultura. E, portanto, numa das suas grandes missões, e que também aqui foi falado, de capacitação dos agentes. Este que pretende ser também um projeto transformador e de caminhada intensa e de médio e longo prazo. Portanto, agradecer-vos uma vez mais, agradecer quem esteve online e os trabalhos prosseguem aqui de forma presencial. Obrigada. Obrigado. Continuação, bom trabalho, boa formação e até dezembro. Esperar que... Obrigada, bom trabalho. Só Obrigado, uma última questão que não mencionei. Esta sessão vai ficar guardada e disponível nas redes sociais Facebook e YouTube da candidatura Ponta Delgada Açores 2027. Obrigada, um bom dia. Obrigada, bom dia.